Meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde. Eu estava vendo um dia desses na internet uma doença rara, né, que poucas pessoas têm no mundo. Pelo que eu vi na reportagem, parecia que apenas 300 e poucas pessoas tinham essa síndrome. Mas eu creio que vocês já devem ter ouvido falar. A doença ela leva a pessoa a não sentir dor, é uma doença congênita e a pessoa não sente dor alguma. Uma boa parte das pessoas pode pensar, poxa, eu gostaria de ter essa doença, né? Não sentir dor, não ter problemas desse tipo. Só que é uma doença extremamente grave. Poucas pessoas conseguem chegar à fase adulta. Por que isso? Porque quando criança, a criança começa a brincar e começa a se machucar e ela não consegue sentir dor, os pais ainda não sabem que ela tem essa doença e a criança passa por problemas sérios, tanto de quebras de ossos, cegueira por coçar os olhos, problemas internos nos órgãos por se bater em algum lugar. E aí vai, né, até a fase, imagina, cada atividade humana que aquela pessoa fizer, ela não sabe se está passando por um processo que leve a uma gravidade de uma doença ou coisa do gênero. Então, é uma doença muito grave e que poucas pessoas chegam à fase adulta, né? E quando chegam à fase adulta, já chegam com uma série de problemas decorrentes dessa doença. Por quê? Porque a dor, ela é um instrumento de alerta do organismo. A dor mostra para o organismo o que é que não está funcionando bem. Então, a gente poderia dizer que a dor é uma bênção, né? A dor física é uma bênção porque está nos alertando de aonde é que eu preciso tomar cuidado, fazer o exame, me encaminhar até um médico, procurar auxílio especializado, né? Então, o primeiro passo é a dor. O primeiro encaminhamento de tudo é a gente sentir um incômodo no nosso organismo de que algo não vai bem. Mas aí, quando eu normalmente falo de dor no espiritismo, a gente está falando de uma dor maior, né, que é a dor moral. Porque a dor, mesmo nós que sentimos dores, a ciência está cada vez mais avançando e hoje em dia é possível, com quase qualquer doença que a gente tenha, sentir pouca dor, né? Uma dor, pelo menos, que a gente consiga viver com uma certa qualidade. Seja pessoas que estão no seu dia a dia, né, seja aqueles que estão no hospital. A ciência consegue anular uma boa parte da sensação da dor. Mas o que a gente ainda não consegue, né, a humanidade não evoluiu ainda, e isso não vai se dar através de invenções de novas drogas, é a dor, o combate à dor moral, ao sofrimento moral, né? Isso vai se dar em função da elevação do próprio espírito. Mas da mesma maneira como a dor física, ela é um alerta para o organismo de que algo não vai bem, a dor moral é um alerta para o espírito de que alguma coisa não vai bem. A dor em si, ela não tem a finalidade a não ser essa, né? Mostrar para o espírito que ou algo não vai bem com o seu corpo físico, ou algo não vai bem com a sua vida espiritual. E é essa a função da dor. Então, se nós temos uma dor e a gente apenas não toma um pequeno remédio
para suprir e deixa de ir no especialista, aquela dor que sinalizava uma doença física, ela pode aumentar, né? Pode vir com mais intensidade, e a doença pode se estabelecer de uma forma irremediável. Então, quando a gente sente alguma dor física, além da gente tomar um remédio rápido, né, um analgésico, é de bom tom procurarmos um especialista, né, um médico, ou podemos procurar um generalista, que ele vai nos encaminhar à especialidade. Da mesma maneira, a dor moral, o que a gente deve fazer, né, quando a gente passa pela dor moral, né? A gente deve procurar a causa daquela dor, e não apenas tomar uma aspirina moral, né? O que é uma aspirina moral? Seria a gente tomar uma cerveja. Eu tô chateado com essa situação, estou sofrendo, vou tomar uma cerveja, vou me embriagar, né? Vou usar droga para esquecer o problema que eu estou sentindo. Ou então, vou empurrar a poeira para baixo do tapete, vou ignorar aquilo ali. Não sou eu, isso não é comigo, não está me afetando. Ou então, vou escolher uma religião dogmática e me apegar a ela, né, como um instrumento de esquecimento do que a dor é provocada, né? Porque, da mesma maneira que tem uma origem a dor física, a dor moral, o sofrimento moral tem uma origem. É uma bênção também, porque alerta o espírito de que algo não vai bem com a nossa vida. Então, a gente não deve, nem quando estivermos passando por um sofrimento moral, por uma dor moral, nem empurrar a poeira para debaixo do tapete, mas também a gente não deve apenas sofrer e achar que somos uma vítima do universo. Ou achar que Deus está querendo jogar contra a gente, que ninguém me ama, ninguém me quer, né? Não se ache privilegiado, porque o atual estágio da humanidade leva o ser humano a evoluir através da dor. Se já não evoluímos tanto através da dor física, porque pelas razões que já coloquei, pelo avanço da medicina, precisamos evoluir nas questões morais, né? E sofrimento moral, da mesma maneira que sofrimento físico, todos nós passamos. Agora, aos que passam e refletem sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre aquele momento, busca fazer uma pergunta a si mesmo: o que essa dor está querendo me dizer? O que essa situação está querendo me passar? Onde eu posso crescer através do aprendizado dessa situação? Ou apenas cruzar os braços, dar de ombros, como se diz, e pensar: isso não é comigo, não é para mim, e outros pensam: isso é coisa de Deus, é porque Deus não gosta de mim, a vida não gosta de mim, né? Mas não se ache privilegiado, porque todos nós passamos ainda por sofrimentos morais. A questão principal é o aprendizado, né? Porque, diferentemente do que nós estamos aprendendo há séculos, encarnações a encarnações, nós não viemos aqui para sofrer, para termos dores, né? Nós viemos aqui para aprendermos coisas. Estamos aqui a aprender coisas. Ora, mas por que a gente precisa ainda da dor? Porque é o caminho natural ainda do ser humano. Embora muitos de nós já evoluam através do amor, do prazer, né, das coisas agradáveis, mas nós ainda não
ainda isso não é a maioria ainda, né? Ou não é a maioria do nosso tempo. Às vezes a gente até em determinados momentos a gente consegue fazer esses pulos evolutivos ou essas reflexões, esses aprendizados através do amor. Mas muitas vezes a gente precisa ainda de um cutucão da dor para fazermos tal reflexão. Então, nós não viemos aqui para sofrer, né? Nós viemos, também não viemos para participar de um grande carnaval, por mais que a gente tenha nascido na Bahia, no Brasil, né? Mas a gente não veio participar de um grande carnaval, né? Então, a vida aqui na Terra, a vida na matéria, ela não é um lugar de sofrimento e nem deve ser encarado como lugar de prazer irremediável, né? Que são duas sensações que andam juntas, né? Dor e prazer. Elas são responsáveis, na parte física, pela evolução das sensações. E na parte moral, pela evolução dos sentimentos, né? Embora a gente não venha aqui nem para apenas crescer pela dor e nem para gozarmos de prazer o tempo todo, né? A gente veio aprender com essas sensações, aprender coisas. E a gente deve fazer reflexões, porque muitas vezes os sofrimentos que nós temos têm a ver com a gente mesmo, né? Eu diria quase sempre. Por tudo que nós estamos passando, é algo que nós construímos. Pô, mas eu não fiz mal a ninguém, levo minha vida numa boa, né? Não tenho nada no currículo que me desabone, mas calma. Eu não estou falando apenas dessa encarnação, né? Eu estou dizendo das inúmeras vidas que nós já tivemos, inúmeras oportunidades de crescimento e que a gente deixou de lado algumas oportunidades. A repetição desse aprendizado pode levar à dor. Por exemplo, um aprendizado é a gente ter o desapego, né? Desapega, não diz a propaganda, desapega. O desapego é algo importante. A gente, primeiro, busca desenvolver isso de uma maneira sem traumas. Mas a gente não consegue, a gente fica cada vez mais apegado, a gente fica cada vez mais preso às coisas da matéria, as coisas nos pertencem, os objetos que deveriam servir apenas para a evolução espiritual viram quase que um objeto de fascínio, as coisas materiais, a riqueza, as pessoas, né? Que elas deviam ser apenas companheiras de desenvolvimento, mas elas viram quase uma posse nossa. E aí, essas coisas vão, os objetos vão, a riqueza vai, né? Mesmo que não vá nessa vida, quando a gente desencarna, a gente não leva. As pessoas desencarnam, né? Não morrem, desencarnam. E a gente não está preparado para isso, porque a gente tem uma visão, uma relação apenas da vida que nós estamos vivendo aqui. E aí a gente não aprendeu, leva essa dor para a próxima vida, e naquela outra vida a gente precisa aprender de novo o desapego, porque a gente não aprendeu ainda com a lição da vida anterior. É o que muitos chamam, assim, o espiritismo moderno trouxe emprestado aí das filosofias orientais, né? O karma, né? Tem gente que fala assim, fulano é meu karma, né? Ou então, estou passando por um grande karma, como seria a explicação da dor, né? Mas isso é apenas uma explicação, mas não resolve, né? O karma seriam as provas, né, e expiações que nós estamos passando em função de coisas que nós cometemos no passado, dentro da lei de causa e efeito, né? Mas isso não é porque alguém lá no plano maior quer punir a gente, né? É porque
é uma necessidade do próprio espírito de aprender aquela lição. Como um estudante que não passa de ano, em função dele odiar a matemática, e no ano que vem ele repete a série e ainda pega o mesmo professor, né? Ele vai se achar o mais injustiçado possível, mas talvez aquela repetição daquela série sirva no futuro para ele ser um melhor aluno ou melhor profissional e conhecer mais sobre ciência exata. Então é mais ou menos assim que funcionam as nossas dores. E algumas pessoas falam, por que, Sócrates, eu sempre passo por essa determinada situação na minha vida, né? Eu sempre estou sofrendo por isso aqui. Teve uma amiga minha que falou assim, Sócrates, eu acho que eu tenho um dedo podre. Aí eu falei, é uma doença grave? Não, essa é doença grave, pega, né? Fica até hoje em dia com tantas coisas, tantas doenças que eu falei, pega, né? Não, porque eu ainda não tinha ouvido esse termo, né, dedo podre. Aí ela, não, só não é isso não, dedo podre que eu estou dizendo assim para namorado, né? Aí eu falei, ah, tá, entendi, né? E por que isso acontece só comigo, já colocando assim meio num lado de vítima, né? Por que só acontece isso comigo? Eu falei, primeiro que não acontece só com você, né? Problemas de relacionamentos acontecem no mundo inteiro. E segundo, você que deve se perguntar, por que você está atraindo esse tipo de companhia, que você chama de podre, né? Sei lá, enfim. Aí ela mas sou eu, quer dizer, o problema sou eu? Calma, porque eu já estava quase, né? Já estava quase baixando a autoestima da menina, né? Não, calma, peraí, não é o problema, é você. A questão é você saber o aprendizado das suas relações, né? O que te faz voltar a situações que te façam sofrer? Porque a questão principal é o sofrimento, é o aprendizado naquele sofrimento, e não fulano, ciclano, beltrano, né? É o aprendizado naquele sofrimento. Então, os sofrimentos podem ser dados de vidas passadas, mas muito em função de que a gente não aprendeu a lição. E a gente precisa aprender para evoluir, né? A gente precisa passar por todas as etapas do crescimento. Eu estava falando no Centro Espírita essa semana e dizendo sobre a dificuldade que a gente tem de entender que nossos filhos não nos pertencem, né? Aí o pessoal falou, só que a gente deve criar o nosso filho para o mundo? Eu digo não. A gente deve criar o nosso filho para o universo. A gente deve criar os nossos filhos para o universo. Porque criar para o mundo também às vezes significa colocar apenas valores materiais, né, para esse mundo aqui, né? E que ele ande sozinho. Uma excelente educação, né? Mostrar para ele como poder ganhar dinheiro, né? Sim, mas os valores morais, que são universais, né? É isso que dá. A gente deve buscar criar nossos filhos para o universo, não só para o mundo. Para que esses filhos possam se desenvolver mesmo, né? E passar cada vez menos por sofrimentos. Claro, ainda vamos passar por sofrimentos, mas cada vez menos por sofrimentos e crescer cada vez mais por interesse próprio, né? Quando a gente fala assim, crescer pelo amor, não é você se apaixonar por um centro espírita, não, estou apaixonado por um centro espírita, ou estou apaixonado por um projeto, não. É você se mover em direção daquilo que você quer, né? É você ter, por exemplo, amor à vida, né? Não a vida material, mas a vida em geral. Porque, na verdade, a vida mesmo, real, é a vida espiritual. Não é a vida material. Não existe vida material. Existem robozinhos biológicos que andam por aí. O que existe é vida espiritual. Nós somos robozinhos biológicos. Corpos biológicos que ficam andando. Quem move esse corpo, quem dá vida aos corpos, né, é o espírito. Então, o aprendizado é sempre do espírito. E quando eu digo que a gente deve criar nossos filhos para o universo, é justamente isso.
Os valores universais, eles não se perdem. Eles estão aí, né? Podemos reencarnar daqui a 50 mil anos e os valores universais serão os mesmos. Mas nós ainda estamos apegados a valores terrenos. A questão da doença, a questão da dor física. Por exemplo, qual é a principal imagem de um espírito evoluído, ou o espírito mais evoluído, que já esteve no nosso planeta? A principal imagem que nós temos dele é um Jesus pregado na cruz, porque nós pensamos logo na dor que ele teve ali, né? É a principal imagem, né? É um Jesus pregado na cruz. Tudo bem, sofreu, né? Resignado, porque a resignação é o momento que você faz a reflexão. Mas eu até digo para as pessoas que o maior sofrimento de Jesus não foi ter desencarnado daquela maneira. O maior sofrimento de Jesus foi ele ter encarnado, porque é um sofrimento muito grande para um espírito daquela magnitude, que já não reencarnava em planetas desse tipo, voltar para cá e reencarnar. Deve ter sido um sofrimento enorme para Jesus reencarnar, né? Mas a gente pensa pequeno ainda. A gente pensa muito mais, por exemplo, nos milagres materiais de Jesus, do que nos milagres espirituais dele, né? Quando Jesus curava alguém, ele dizia o quê? Vá, não peque mais, e sua fé lhe curou, né? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a doença daquela pessoa está relacionada com o erro, por isso que ele diz, não peque mais. Com erro do quê? Do próprio espírito. O espírito se autopune, essa é a verdade. Então ele diz, não peque mais, não erre mais, né? Para você não se machucar de novo, porque o espírito se autopune, faz um reflexo no perispírito, e o perispírito, que é o corpo espiritual, né, reflete no corpo físico. E ele diz ainda mais, ele diz, olha, a sua fé te curou, né? Ele quer dizer assim, você pode ter uma autocura, né? Então, mas o desapego ao mundo terrestre é a principal lição de Jesus. Porque quando perguntaram para ele se ele era o rei deste mundo, o que ele disse? Ele disse assim, meu reino não é deste mundo, né? Que reino é esse? Meu reino não é deste mundo. Aliás, o nosso mundo não é daqui, né? Nós vivemos aqui, mas o nosso mundo não é aqui. E se a gente vive só pela matéria, se a gente pensa só em doença, se a gente dá muito valor às nossas dores, e mesmo a dor moral ainda nossa, ela tem a ver com a pequenez do nosso entendimento espiritual, a gente não está olhando exatamente a lição de vários mestres que estiveram conosco, e a lição principal de Jesus, que é mostrar para a gente que a nossa verdadeira vida não é essa vida aqui, e sim a espiritual. Embora a gente precise passar por ela, para podermos crescer, para podermos evoluir. É necessário passar por esse sofrimento. É necessário passar pelo sofrimento da dor física, é necessário passar pelo sofrimento da dor moral. Mas não é o sofrimento em si a função maior da vida. Não é o sofrimento em si o objeto, né, maior. Não é apenas sofrer que nós vamos crescer espiritualmente. A gente cresce dando valor à análise da questão de por que nós sofremos, não é? Por que a gente precisa passar por aquilo ali? O que a vida está querendo nos dizer? Eu costumo brincar dizendo assim, que daqui a, sei lá, umas 5, 6 reencarnações,
o grande problema da humanidade vai ser apenas um. Porque a gente tem um monte de problema, né? Doença, emprego, político em Brasília, a gente tem um monte de problema, né? Mas uma boa parte desses problemas vão estar sendo resolvidos em função da evolução da ciência, da medicina, né? Da própria sociedade. Agora, vai ter um problema que ainda não vai estar resolvido. E aí eu acho que 5 reencarnações não vai dar tempo. Que é o relacionamento com o outro. Né? E uma grande parte dos nossos sofrimentos é a relação com o outro. Né? É você ter aquele quiprocó com aquela pessoa que você ama. Né? É você não estar bem resolvido com alguém que você deveria estar bem resolvido. É você não conseguir perdoar. É o outro não conseguir perdoar você. Né? É questões de egoísmo, de orgulho, de vaidade. Essas questões é que a gente deve se preocupar cada vez mais. Porque a ciência vai resolver as outras coisas. Né? Mas a ciência, a tecnologia, a medicina, enfim, o próprio avanço das ciências sociais. Mas o relacionamento um com o outro, esse é o grande desafio da humanidade. Então, se a gente está pensando na superação da dor, do sofrimento, a gente deve trabalhar as nossas questões. Né? E o nosso grande laboratório é essa vida aqui. E são as pessoas que nós estamos juntos. A gente não vai conseguir virar um espírito mais evoluído se a gente deixar de lado as relações mais próximas nossas e se enfiar dentro de um centro espírita. Ficar 24 horas dentro do centro espírita, ler todos os livros, participar de todas as reuniões, enfim. Dar palestras, né? Não vai. Porque isso a gente está apenas treinando, né? O centro espírita, assim como outras religiões, ele é apenas um treino para o espírito. A nossa prova é lá fora. É na nossa casa, é no nosso trabalho, é com o nosso amigo, com a nossa família, com os nossos familiares, né? Com a nossa empregada, com o nosso empregador, com o patrão, com o funcionário, com o colega. Esses são ali os desafios nossos. Alguns desafios muito bons, né? Muito agradáveis, que facilita muito a vida, e outros nem tanto, né? Sejam aquelas pessoas que a gente fala assim, né? Meu santo não bateu com dele, né? Não fala assim, eu encontrei fulano, meu santo não bateu com dele, né? Nem sabe por quê. O que é isso, né? Meu santo não bateu com dele. Eu explico o que é. Assim, o espírito se reconhece de outras vidas, né? Então, muito provavelmente, você já teve um quiprocó com aquela pessoa ali. E ou porque vocês escolheram isso, ou porque os espíritos ajudaram, vocês reencarnaram juntos para resolver alguns problemas. Porque no plano espiritual não dá, porque vocês reconhecem, né? A gente reconhece as coisas que aconteceram, na maioria das vezes. Então, tivemos a oportunidade de reencarnar próximo, porque pela força da sociedade, das coisas, a gente acaba tendo que trabalhar junto com alguém, morar perto, enfim. E aí você olha e diz assim, meu santo não bateu com dele. A verdade é que é você, que não é santo, né? Reconheceu um outro espírito que também lá não é essas Coca-Cola toda de santidade, né? Então, o que fazer, né? Quando a gente está muito próximo e meu santo não bateu com dele. Bom, se você for espírita, comece logo, né? Porque eu digo que uma semana de espiritismo já é o suficiente para comprometer toda a encarnação, né? Tem alguém aí com menos de uma semana de espiritismo? Não? Então está todo mundo comprometido. Com a sua própria encarnação, né? O compromisso é com você mesmo. Não é com nada mais do que você mesmo. Então, quem tem que começar somos nós, né? Se a gente tem esse manancial todo, começar o que é? Começar com o bom relacionamento, buscar se relacionar bem, buscar o acordo, né? Resolver os conflitos,
É um esforço que a gente deve fazer. É um esforço. Ah, só, mas eu tenho que baixar a cabeça? Não, peraí, eu não estou falando em baixar a cabeça, não, eu sou cristão, abaixar a cabeça. Não, não é isso não. É resolver a coisa, né? Resolver não é nem abaixar a cabeça, nem empinar o nariz, né? É resolver, saber conviver bem de uma maneira real. E aí uma vez uma pessoa falou, só mas por que cada vez mais a gente vê mais conflito? É em casa, é no trabalho, é na família, é até em centro espírita. Aí eu disse uma coisa assim que eu acho que os espíritos é que passaram a pesca para mim. Eu disse, é porque nós estamos sendo mais sinceros, né? Nós estamos sendo mais sinceros. Nós, que eu digo, a sociedade brasileira, a sociedade ocidental e uma boa parte do mundo está sendo mais sincero. A gente fala mais o que quer falar, o que pensa. Antigamente não era muito assim, né? Você não falava há 50 anos atrás o que você queria para o seu chefe, né? Hoje em dia você fala, a maioria das pessoas. Você não falava para o seu pai, né, o que você queria, ou para sua mãe, né? Quando eu era pequeno, e não faz muito tempo, né, quando era criança, a gente não baixava a cabeça só para os pais, não, para os adultos, né? O adulto falava, se você era criança, você respeitava. Só o Stephenson que era mais assim, rebelde que não, que ele me disse. Mas a maioria respeitava. Hoje em dia, para você convencer uma criança a fazer alguma coisa, primeiro ela vai falar assim, quem é você? Né? Não, a gente precisa cada vez mais dialogar com todo mundo, e qualquer esfera que a gente esteja, né? Precisamos cada vez mais sabermos nos relacionar. Então, não é que os conflitos estão crescendo assim, é porque as pessoas estão sendo menos hipócritas, né? Pronto. E quando nós deixamos a hipocrisia de lado, surgem as diferenças, né? E a gente precisa saber lidar com as diferenças para podermos seguir o nosso caminho, evitando conflitos, evitando quiprocós, evitando dor, sofrimento, desgaste, porque a gente sabe que um desgaste emocional pode levar a um desgaste físico, né? Um desgaste emocional pode levar a uma doença séria. Isso não é o espiritismo que está dizendo, não. A própria medicina fala, né? As doenças psicossomáticas, né? Então, a gente precisa aprender a conviver com o próximo, a conviver com a gente mesmo, né? Aceitar as nossas qualidades e os nossos defeitos e aceitar a qualidade e os defeitos dos outros. Saber que todos nós estamos mais ou menos no mesmo barco, na mesma escola, né? Isso aqui é uma escola. A vida no planeta Terra é uma escola. E a gente deve buscar entender isso. O sofrimento é, então, uma maneira da gente observar como nós estamos. O sofrimento é, então, um alerta para o espírito, dizendo que algo não vai bem. Não vamos nem empurrar aquilo ali para debaixo do tapete e nem achar que somos vítimas do universo. Não. Vamos buscar fazer reflexões profundas sobre o que nós estamos passando e perguntar: o que a vida está querendo me ensinar agora? Ok? Eu desejo para vocês muita paz, muita felicidade e, como já estamos aí próximos a uma época onde a boa espiritualidade está mais presente no nosso planeta, que vocês tenham aí um Natal de harmonia e paz e um excelente 2016. Muito obrigado.